Oh, hi there, this is Chris. E eu tô aqui hoje para falar com você sobre concordar e discordar em inglês. Como é que você faz isso? Hi there, how would we agree or disagree in English? Não sei se faz sentido para você, mas concordar ou discordar é uma coisa que a gente faz o tempo todo, tanto no ambiente profissional quanto no ambiente pessoal. Então é importante a gente saber se expressar em inglês. Se a gente ficar quieto, quem cala consente, não é isso? Então a gente acaba não dando a nossa opinião e parece que a gente tá ali sempre em cima do muro. Então vamos aprender a concordar e discordar em inglês. Bom, vamos lá. Vamos começar com o discordar, né? Que é um pouquinho mais chato, né? Você ter que discordar de alguém. Mas às vezes é preciso que você expresse a sua opinião se você estiver em desacordo com alguma coisa que está acontecendo, principalmente nos negócios. Muitas vezes vão perguntar a tua opinião e se você não concorda, é importante que você diga que não concorda e o porquê. Então, como é que a gente vai fazer isso em inglês? There we go. Um jeito muito educado de dizer que você não concorda e é um jeito muito legal para business é I'm afraid I disagree with you. O que eu tô falando aí? O afraid, nesse caso, a gente fala assim, mas afraid, eu tô com medo, né? Não, na verdade, o afraid é o temer, eu temo discordar de você, né? Então, é um jeito muito educado aí de falar que não concorda. Um outro jeito muito comum de falar é o not necessarily. Então, não necessariamente. Muitas vezes, a gente tá com um colega lá de trabalho e ele tá fazendo algumas suposições sobre alguns rumos a serem decididos e aí a gente quer discordar e não sabe como, então a gente pode usar o not necessarily. Um outro jeito de discordar, sem ser deselegante, being very polite as well, is to say, I'm not sure if I agree with that. I'm not sure about it. I'm not sure about that. Além dessas maneiras de discordar, existem as maneiras de concordar. I strongly agree. I think you're right. Absolutely. Tem um outro muito legal que é I couldn't agree more. Um outro que é curtinho e fácil de falar é o exactly. Então você está concordando, exatamente, é isso que eu ia falar, exactly. That's what I was about to say. I was about to say that. Assim como no português, no inglês também tem intensidades diferentes de concordar e discordar. So if you want to be a bit sharper on your disagreement, então se você quer ser um pouquinho mais enfático no fato de você estar discordando com alguém, você pode usar as seguintes frases. No way. I totally disagree. That's not the case. I'm afraid I completely disagree with you. And what about when someone is on and on and on talking forever and you want to interrupt in an elegant way? E quando alguém está falando e você não está concordando com o que a pessoa está dizendo e você quer que a pessoa pare de falar e você quer interromper a fala daquela pessoa. Sorry to interrupt. Would you mind if I add something? Além de concordar e discordar, você também pode expressar a sua opinião, ok? E aí você pode dizer assim, in my opinion, um pouquinho mais formal, as far as I am concerned, the way I see it. Or a very direct one, if you ask me, I think so and so. Então, essas foram maneiras de concordar, discordar e falar da sua opinião a respeito de alguma coisa. Ok, guys, so that's it for today. Então, era isso por hoje. E não esquece de assinar o Óculos. Nós estamos no Face, no Instagram e no YouTube. E se você gostou, compartilha, ok? Take care and I'll see you around. Bye! Tonight we're going to be talking about agreeing and disagreeing in English. Então, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre concordar e discordar em inglês e por que você não deve usar simplesmente o não, né? Aquele não curto, grosso, ele não seria muito bom aqui. Então, sejam todos muito bem-vindos. Nice to see you here. Espero que vocês estejam bem. Já estamos com bastante gente aí conectando. Lembrando que aqui a gente não dá dica, a gente dá aulas. Agora sim, so welcome in everyone. Nice to see you here. So today we are live on Instagram, YouTube, Facebook and also on LinkedIn. Yeah? Ok. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre como concordar e discordar em inglês. Isso é um assunto muito importante. Por quê? Porque às vezes a gente vai querer concordar com um não, e o não aqui, ele acaba sendo muito seco, muito grosso, né? É um termo grosseiro. Mas, Cris, eles não falam não, como é que é? Eles falam, mas existem maneiras de falar não em inglês, tá bom? E a gente vai falar sobre elas hoje. Então, sejam muito bem-vindos. Se tiverem perguntas no meio da live, pode dar pausa, pedir, Cris, tô com uma dúvida, isso aqui eu precisaria saber melhor, e fiquem à vontade aí para estar me interrompendo, tá bom? Mas vamos lá, without further ado, let's talk about agree and disagree in English. So there we go.
Concordar e discordar são ações que a gente faz o tempo todo. We do it all the time. Either in our professional lives, in our personal lives, we are always saying yes or no for things, yeah? Ok, então a gente está sempre falando sim ou não para as coisas e é importante a gente entender como é que é o jeito certo de concordar e discordar em inglês. Eu vou ensinar várias maneiras, porque no inglês a profundidade da fala, ela é dada muito pelas palavras que você escolhe, so the words that you choose in your communication. So it's very important for us to use the words that are less aggressive, because otherwise they might see us as aggressive. Até eu lembro que eu falei para vocês, para quem estava, acho que há 2 ou 3 semanas atrás, falei que existe uma percepção de que os brasileiros são agressivos, que muitas vezes os brasileiros eles são mal educados, né? Então, para que a gente não incorra nesse erro, a gente tem que tomar cuidado em como a gente se refere a outra pessoa. E às vezes nós estamos com a melhor das intenções, mas por serem culturas diferentes, é importante a gente entender como é que a gente come across, né? How we come across. Então, como é que a gente aparece para os nativos ou até para quem fala outros idiomas. E muitas vezes a gente tem dificuldade de conversar com eles, né? Porque pode ter um subentendimento aí diferente daquilo que a gente queria. Então, vamos lá. E é preciso saber como faz, né? Concordar e discordar, que é uma coisa que a gente faz todo o tempo todo. Então, vamos aprender a fazer isso de uma vez por todas, ok? So, let's go. Então, quando a gente vai dar uma opinião, a gente pode ser bem honesto, não tem problema ser honesto com eles, tá, gente? Ou quando a gente está falando inglês, mas é importante que a gente use os termos que o nativo usa, né? Por quê? Para que a gente fique um pouco mais suave na nossa comunicação. O brasileiro, como eu falei, ele é tido como agressivo e às vezes um pouco demanding. Por quê? Porque a gente é muito direto no que a gente fala um em cima do outro, né? Quando uma pessoa está falando, às vezes a gente interrompe, mas a gente não interrompe porque a gente é mal educado, a gente interrompe porque a gente quer mostrar que está engajado. E às vezes isso é percebido de uma maneira um pouquinho diferente, tá bom? Então vamos entender aqui como é que a gente dá uma opinião, or stating an opinion. So the first one I chose for us is if you want my honest opinion. If you want my honest opinion. Então, se você quiser a minha opinião sincera, né? Um outro jeito de falar, the way I see it. Da maneira que eu vejo isso, so the way I see it, I would understand that we are talking about this or that, okay? So, the way I see it. Eu coloquei essas daqui com algumas traduções, porque como a gente usa muito no dia a dia, você escolhe qual que você acha melhor e qual que você se adapta melhor, você treina e depois você vai ficando um pouco mais ousado nas que você vai estar usando, né? Aqui um outro jeito, according to Alex, ok? Então, according to my colleagues, according to the team, according to my boss, ok? Então, a gente pode falar de acordo com tal pessoa. Essa outra aqui, o as far as I'm concerned, eles também usam bastante, né? Até onde eu sei, até onde eu tenho ciência, né? Então, as far as I'm concerned. So, as far as I'm concerned, you should be working harder, okay? Um exemplo, né? Or another one, today I used that with Lorenzo. Hoje eu usei com meu filho, o Lorenzo. Falei, Lorenzo, as far as I'm concerned, the homework is your business, not mine. It's your responsibility, okay? Então, falei isso para ele. Ele falou assim, oh, mommy, yes, but I forgot it. Yeah, but you cannot forget your homework, okay? Esse outro aqui, o if you ask me, ele é um pouquinho mais agressivo, tá? If you ask me, ok? Se você me perguntar, é no sentido assim, já que você, né, quer saber, então, if you ask me, e aí depende da entonação que você dá. Se você fala assim, if you ask me if I agree or not, maybe I wouldn't be so sure about agreeing, ok? Então, eles tendem a dar volta para dizer um não direto, né? Porque eles não usam um não direto. É muito pouco comum, a não ser que a pessoa queira realmente bater de frente com você ou querer provocar uma certa discussão. No ambiente profissional, falar muito diretamente não é legal, então a gente vai aprender, vou ensinar hoje como que você vai usar o inglês no meio profissional para concordar e discordar, né? E aqui, in my opinion, esse in my opinion é o safe bet, lembra que eu falei? Sempre tem um que é aquele que é o mais seguro de falar, e o in my opinion é um que é o safe bet, né? Na minha opinião, ok? In my honest opinion, the way I see it, according to Alex, as far as I'm concerned, esse as far as I'm concerned é até um pouquinho formal demais, tá bom?
If you ask me, I completely disagree with you, okay? This is very, very direct and very sharp. Okay, let's go for another one. Como é que a gente pede opinião, né? Isso é muito importante. Então, às vezes a gente está falando, você ter um monólogo não é tão legal, né? Então, é legal você perguntar o que a outra pessoa acha daquilo que você está falando, para você provocar essa interação. Vamos lembrar que aqui as pessoas, muitas vezes, elas não interagem espontaneamente, ok? Então, é importante você perguntar e dizer, o que você pensa disso, né? O que você acha? E aí tem várias maneiras de perguntar. Por que eu trago várias, né? A gente podia ficar com 5 ou 6, né? De todos esses exemplos. Então, pega uma para falar da opinião sua, pega uma para falar da opinião do outro, ou para perguntar a opinião do outro. Mas a gente tem dois. Lembra que quando a gente teve aula lá do Roadmap, eu falei para vocês que a gente tem o inglês passivo, que é aquele inglês que a gente entende, the passive English, the one that we understand. And a lot of people come to me and say, Chris, I understand everything they say, but when I have to say something, it's very difficult for me to say something. Or, Cris, eu até entendo o que eles falam, mas na hora de eu falar, travo, né? Ou então, eu entendo mais ou menos, eu entendo o contexto geralzão e acho que é aquilo. Então, a gente tem que perguntar se é aquilo mesmo, ter certeza do que a gente está entendendo, né? Mas com relação ao ativo e o passivo, o que eu gosto de ensinar para o meu aluno, lembrando que isso aqui não são dicas, tá, gente? São aulas completas que eu dou lá na plataforma, que eu dou para o meu aluno particular também, né? Então, você precisa entender que eles podem falar de várias maneiras com você. E aí eu não quero que você saiba todas para você usar também no teu ativo, mas que você entenda para você responder de acordo com aquilo que for mais fácil para você, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, como é que a gente pergunta a opinião do outro, né? Então, what are your thoughts about this? What are your thoughts about this? Então, quais são os seus pensamentos, né? O que você pensa disso, ok? Do you have anything to say about this? Do you have anything to say about this? E olha a cadência que eu tô dando, né, gente? A gente ainda não fez aula de pronúncia, tá? Aqui nessas aulas onde a gente tá juntos, aqui toda segunda-feira. Mas a pronúncia é uma coisa que eu trabalho constantemente com todo aluno, porque é importante você ter uma pronúncia limpa, uma pronúncia clara, né? Tem gente que quer falar meio que como gíria, né? Ou como aqui a gente tem 3 níveis de inglês, né? Só para você entender. A gente tem o Received Pronunciation, aquela pronúncia limpa, igual da rainha, né? Que ela pronuncia todas as palavras certinhas, que ela faz pausas entre as palavras, né? Um jeito mais tranquilo de falar. Aí a gente tem o estuary, que é para quem mora ali, na época, né, que isso foi institucionalizado, que são as pessoas que moram ali ao redor do River Thames, ok? Do rio Thames, aqui na Inglaterra. Então, são pessoas de classe média. Eu não gosto de falar muito de classe, né, porque eu acho que fica um pouco pejorativo, mas, de qualquer maneira, a gente também tem aquele inglês Cockney, que eles falam que é o inglês working class. E esse inglês working class eu acho horrível, né? Porque o inglês da camada trabalhadora, né? Da classe trabalhadora. E caramba, eu, por exemplo, eu sou muito trabalhadora, mas eu prefiro ter aquele inglês acadêmico, o inglês estuary, né? Que eu consigo conversar com pessoas e sem ser, como é que eu vou dizer? Sem ficar falando muita gíria, aquele inglês mais quebrado, né? Então, por exemplo, hello, hiya, hello, hiya, ok, hi, hiya. Isso daí não é muito legal, né? Oh, hi there, hi there. Sabe assim, chegar nesse inglês não é muito legal, né? Isso em termos profissionais. Se você estiver numa roda de amigos, aí tudo bem. Mas toma cuidado para não falar esse inglês mais, como eles dizem aqui, cockney, né? Então, é importante a gente tomar cuidado e mais saber que tem uma cadência e tem que juntar as palavras, né? O link entre as palavras. Então, por exemplo, what are your thoughts about this? Ok? A gente não precisa falar tão rápido, né? What are your thoughts about this? A gente pode falar, what are your thoughts about this? Ok? Não tem problema nenhum. Aí você tá falando como a rainha, tá bom? Ok. Do you have anything to say about this? Do you have anything to say about this? Você tem alguma coisa para dizer sobre isso? Ok? How do you feel about it?